Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Entre 2016 e 2019, o canal Hallmark produziu 9 filmes de mistério fofinho, protagonizados pela detetive Hailey Dean. São os mistérios de Hailey Dean. Em 2021, eu comentei sobre 3 desses filmes, na verdade, o 7, o 8 e o 9, porque eles estavam, naquela época, né, nos catálogos da Amazon Prime e da HBO Max. Agora eu estou gravando este vídeo aqui em janeiro de 2026, então não faço a menor ideia se esses filmes estão nesses streamings. Porém, no serviço de streaming Sony One, existem 2 filmes dessa série que eu não assisti. Então eu comecei, né, a ver através do número 5, que é Mistério de Hailey Dean, Morte na Galeria, ou Galeria Mortal. No título original em inglês tem mais a ver com a fama de viúva negra, né? A fama de enterrar maridos que uma das personagens lá, que é galerista, tem. Estes filmes, embora eu esteja falando 5, 7, 9, eles são histórias independentes de detetive, só que você tem um fio condutor. Como eu não conheço a história desse fio condutor, e eu já não lembro mais, né, os que eu vi em 2021, neste agora, no 5, tem um mistério, mas eu percebi que a Hailey Dean, ela trocou de profissão, isso eu já sabia, né? Ela trabalhava lá para a promotoria da cidade e vira terapeuta e conselheira matrimonial. Mas o namorado dela trabalha relacionado com negócio de patologia, então ela tem acesso aos relatos e, claro, ela tem acesso aos detetives, então não tem aquela rusga entre a nossa Hailey Dean e a polícia, né? Torna a série às vezes até um pouquinho meio sem graça, mas pelo menos ela tem esse acesso. Só que eu percebi, né, que tem uma história maior de um namorado, ou marido, ou noivo, um relacionamento anterior da Hailey tinha sido assassinado. Provavelmente foi por isso que ela mudou de profissão. Então, dá para perceber que em cada filme, né? Eu assisti os 5, eles dão alguma pista nova, algum desdobramento, alguma coisa para que a gente conheça melhor essa macro história. É um pouco frustrante, porque você fica, o que será que é tal? Mas assim, não, eu acho que isso não deve ser levado em detrimento, até porque isso é tão comum nas séries de hoje, de você curtir as histórias, porque elas são independentes, tá? Só que antes de falar sem spoilers sobre esta em particular, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Eu vou deixar na descrição deste vídeo a resenha, né, que eu fiz da Hailey Dean, dos 3 filmes que havia lá em 2021. Essas produções do Hallmark, né, não só, mas estou falando de uma deles, são muito assim. Essa história se passa em Atlanta, então ela Georgia, que é super sul dos Estados Unidos, né? Os sotaques não tem nada a ver com o sotaque que a gente ouve quando a gente, sei lá, basta que você aterrisse no aeroporto de Atlanta, que tem um super aeroporto, né, que às vezes a gente tem que aterrissar mesmo para ir para outros lugares, lá dentro dos Estados Unidos ou não. Você já percebe que o acento, né, que o sotaque é totalmente diferente. Ali eles estão falando num sotaque neutro. E aquilo lá, externamente, não é Atlanta, nem aqui, nem em Atlanta. É em British Columbia, né? É em British Columbia, é no Canadá. Então, se a gente presta bem atenção, você fala, oi, a arquitetura do Sul não é assim. Mas quem está se importando com isso, gente? O que importa são as histórias policiais. Eu acho um pouco
que falta um pouco de personalidade, né? Isso eu tinha comentado no vídeo de 2021, não mudou a minha percepção, né? Anos depois. Eu acho um pouco sem açúcar, mas para quem precisa, sem sal, sem açúcar, para quem gosta de um mistério, daqueles que não tem cenas chocantes, que dá para você assistir com a sua família, que você não precisa, nesse caso aí da galeria, tem uma atividade que a nossa Hayley está fazendo, uma coisa, uma pessoa que está aparecendo que você fala, só pode estar ligada com a história, então é óbvio, sabe aquela coisa assim? É bem fofinho, é bem uma coisa de você assistir para passar o tempo, para esquecer dos problemas e ver uma história de detetive. Um galerista morre e aí a gente descobre que na verdade ele foi envenenado e há diferentes possibilidades. A gente descobre que a sócia dele tem algum motivo para matar, ele está envolvido com um dinheiro emprestado, tem uma outra mulher lá que está envolvida também no negócio, que é a tal da viúva negra, porque ela tinha uns maridos que morreram antes, e a nossa Hayley com os seus amigos policiais, ou na verdade é o contrário, né? Os policiais, com a ajuda da nossa Hayley, vão desvendar esse mistério. Claro que quem vai desvendar esse mistério é a nossa Hayley. Só que, bom, antes de falar, eu não vou dar spoiler não, fica sossegado. É assim, é claro que como a Hayley trabalhava na polícia, e tem umas coisas assim, né? Ah, não, eu não consigo. Você consegue tirar muito mais dela do que a gente conseguiria numa interrogatório, né? Você ajuda, aí você fala assim, isso, deixa ajudar. Uma pessoa de fora da polícia ajudar. Beleza, prato cheio para o advogado depois. Sim, quando for num julgamento, né, por uma tecnicalidade, vamos anular tudo aquilo lá. Mas são coisas de cozy mystery, né, gente? Sabem, sim, outro pedaço, os personagens têm que ter algumas historinhas paralelas em cada episódio, né? Então, o policial, o companheiro dela, que é o detetive negro lá, que é o companheiro dela, tá tentando arranjar uma namorada. E um dos critérios é que essa namorada entenda de food trucks. Olha que importante, né, gente? Todos nós, assim, tem tanta opção mesmo no mercado hoje em dia de namorados, namoradas, namorades, que a gente pode se dar o luxo de botar como critério se a pessoa entende de food truck, né? Eu digo a gente, mas eu não tô querendo, não tô precisando de namorado, namorada, nem namorade. Tá? Anyway, continuando. Tem umas duas coisas legais, tá? Como é que eu vou falar sem dar spoiler? É assim, ó. Haverá, porque Hayley Dean, ela é terapeuta e há todo um código com relação a terapeuta, a relação entre terapeutas e seus pacientes, né? Aliás, eu faço terapia, psicanálise, né, no caso. Tem um momento em que a Hayley Dean diz assim para para paciente lá, você precisa se abrir mais. E eu falei, bom, tudo bem, nem todo terapeuta é igual, e ali não era linha psicanalítica, porque na minha linha, né, o meu terapeuta jamais falaria isso para mim. Eu que tenho que decidir fazer isso. Mas enfim, eu vou contar uma história do seu sobre o meu problema, né, porque ela tem uma sequela lá, para ver se você conta uma história sua. Eu falei, oi, se meu terapeuta abrisse isso para mim, eu falava, eu não quero saber tua história não, né? Eu não tô aqui para ouvir tua história, eu tô aqui para falar minhas histórias. Estranho, né? Eu até posso saber que o meu terapeuta tem as suas questões, mas eu não posso conhecer essas questões, senão como que vai estabelecer uma relação transferencial entre mim e ele? Mas enfim, nem é isso que eu quero dizer, isso é só um detalhe que eu vi lá, dentre as outras, sabe aquelas coisinhas que eu gosto de ver, né, e dar risadinha nessas séries. Mas, sem spoilers, existe uma coisa de relação paciente e analista e analisando, né? Lá pelo
faltando 15 minutos, 20 para terminar o filme, a nossa Hayley vai tá com um problema ético muito grande nas mãos, porque ela vai saber de uma coisa, mas por ética ela não poderia falar, né? Eu fiquei pensando, puxa vida, esse filme perdeu uma oportunidade, este roteiro. Eu sei que isso é baseado em um livro, né? Mas essas coisas podem ser mudadas se os roteiristas querem. Se esse fosse o grande dilema desse episódio, seria muito mais rico, né? Quer dizer, como que a Hayley contribuiria para a resolução do mistério, resolveria o assassinato, mas ainda assim tendo a sua questão ética blindada ou preservada, né? Mas não, isso acontece, sei lá, nos 15 últimos minutos do filme. Por outro lado, de novo, são vários lados, né? Isso faz com que este filme acabe tendo um final, uma resolução um pouquinho diferente da maioria desses filmes de detetive fofinho, né? É claro que o mistério vai ser resolvido, né? Ah, deu spoiler, falou que não ia dar. Gente, se você acha que é um filme de mistério do canal Hallmark vai terminar de forma dúbia, é justamente para a gente esquecer as coisas, isso, e vão deixar a gente com coisa na cabeça. Então vai ter a resolução, mas muito frequentemente, nesses filmes de mistério fofinho, os detetives, eles desembestam, né, para os lugares do crime lá para fazer a resolução do final, sozinhos, porque eles têm aquele momento eureka, sei quem matou, vão sozinho no meio da noite, não sei o quê, e aí, claro, são salvos na última hora pelo detetive de plantão, né? Por conta desse negócio ético, não sei o quê, essa resolução tem que ser um pouquinho diferente, né? É claro que, por outro lado ainda, é um cubo, é um poliedro, ó, quantos lados. É claro que aí quando for explicado para gente o que a polícia fez, né, para que a Hayley pudesse provar a teoria dela, né? Tá, isso é só em filme de mistério fofinho mesmo. Mas para que a gente assiste filme de mistério fofinho, pessoal? É para isso, né? A minha reclamaçãozinha desse filme continua sendo a mesma de 2021. Eu acho aquela Hayley e pessoal sem gracinha, né? Quando eu falei de 2021, eu tinha acabado de ver também The Matchmaker Mysteries, né? Os mistérios da casamenteira. Eu devo estar resenhado aqui com a Danica McKellar. Bom, claro que eu sou suspeito para falar de coisas com a Danica McKellar, porque eu adoro Danica McKellar, né? Um dos meus guilty pleasures. Mas assim, era meio mais fofinho o da Danica McKellar, tinha aquelas musiquinhas e outros que eu vi de cozy, né? Esse é um cozy mais, sei lá, mais distante, assim, né? Mas de modo nenhum eu acho chato. Senão eu não teria, quando descobri na Sony One, não teria visto esse Galeria da Morte, né? E eu vi que tem mais um lá, só não sei qual número que vai ser dentro desta ordem, né? Mas pretendo assistir, sim, ainda agora em janeiro de 2026, porque eu peguei os 7 dias grátis lá. Então tem que aproveitar. Tchau.